Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é resolver expressões numéricas envolvendo adição, subtração e multiplicação com uso dos parênteses. Uso dos parênteses, isso mesmo. Sabiam que o sinal de associação chamado parênteses é aquele que sinaliza que eu vou resolver primeiro? Qual que é o parênteses? O parênteses é aquele que parece duas conchinhas assim, ó, certo? São duas voltinhas, então esse é o parênteses. Então, professor, então o que está dentro do parênteses eu tenho que olhar primeiro? Eu tenho que resolver primeiro? Exatamente. Observe esse praticando aqui, ó. Resolva a seguinte expressão numérica. 40 menos, abre parênteses, 20 menos 5 vezes 3, fecha parênteses. Lembrando que tem parênteses, vou resolver o que tem lá dentro primeiro. Mas o que tem lá dentro primeiro? Ó, temos multiplicações e uma subtração. Então, eu tenho também que pensar o que eu vou resolver primeiro. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, o que eu vou resolver primeiro? Bom, dentro do parênteses, eu resolvo primeiro o quê? A multiplicação. Depois eu resolvo a adição ou subtração. No nosso caso, é uma subtração. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Dentro desse parênteses, vou resolver primeiro 5 vezes 3, que vai dar 15. 20 menos 15, 5. 40 menos 5, 35. Molezinha, né? Bem facinha essa daqui, não é verdade? Continuando a nossa aula, vamos para um outro praticando. Joana comprou 5 latas de óleo de soja a R$15 a lata. 5 latas de leite em pó a R$12 cada. E 3 caixas de iogurte com 6 iogurtes cada caixa. Mas o preço de R$3 por iogurte. Cada iogurte, R$3. Pagou com 2 notas de R$100 e quer saber quanto irá receber de troco. Escreva uma expressão numérica que representa a solução para este problema e depois a gente vai calcular essa expressão. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, vamos separar as informações para a gente poder pensar? Vamos pensar as informações separadas. Então, o que tenho aqui? 5 latas de óleo de soja, R$15 cada. Então, eu posso falar que é 5 vezes 15. 5 latas de leite em pó, a R$12 cada, eu posso dizer que é 5 vezes 12. 3 caixas de iogurte com 6 iogurte cada caixa, custando R$3 cada iogurte, eu posso dizer que o quê? O total de iogurtes que eu tenho é 3 vezes 6, mas cada iogurte vale 3, então 3 vezes 6 vezes 3. E pagou com 2 notas de R$100, 2 vezes 100. Qual é o troco? É o que ele quer saber. Então, isso aqui, quando a gente faz isso, gente, a gente está pegando o quê? A informação, e quando a gente transforma essa informação em números e operações, a gente está fazendo uma tradução matemática. E esta tradução matemática, todas juntas, né, se eu somar e subtrair aqui, vira uma expressão numérica, certo? Então, é o que a gente falou lá no comecinho, expressão numérica é o quê? A tradução de uma situação, problema, para a linguagem matemática, que no nosso caso a gente está usando o quê? Números e operações. Números e letras não, né? Números e operações. Então, vamos efetuar os cálculos separadamente. Então, eu tenho 5 vezes 15, 75. 5 vezes 12, referente ao leite em pó, 60. E referente ao iogurte, eu tenho 6 vezes 3, dá 18. 18 vezes 3, 54. E eu tenho 2 vezes o 100, que é a nota de 100, R$200. Muito bem. O que ela quer saber? Eu tenho os meus gastos somados e tenho, para eu descobrir o meu troco, eu tenho que pegar os gastos e tirar da quantidade de dinheiro que eu tenho. Tudo bem, resolvemos. Deu troco de R$11. Mas o problema trazia o quê? Monte uma expressão. Vamos montar uma expressão então aqui, ó. Mas qual seria essa expressão? Como que a gente poderia escrever essa expressão? Bom, eu posso fazer esse pensamento. Fazendo o caminho inverso, temos que o troco é determinado pela diferença entre o valor dado e o valor gasto. Diferença é uma continha de subtração. A prof vai dar um tempo para vocês pensarem nessa expressãozinha e a gente já retorna. E aí, fazendo o processo inverso, olha o que está a dica aqui. Eu sei que eu vou pegar do valor que eu tenho, eu vou tirar o valor gasto. Bom, o valor gasto, vamos voltar aqui para a nossa tabela. O que é o valor gasto? Tudo isso aqui. Então, isso aqui, se eu juntar, vira o valor gasto. E isso aqui é o valor que eu tenho para gastar. Então, o que eu vou fazer?
Pegar, somar os valores do gasto, que vai dar 189. Então, se fosse numa expressão numérica, primeiro eu teria que fazer o quê? Somar o gasto, não é? Se eu tenho que primeiro fazer essa soma, eu vou fazer o quê? Vou pôr essa soma entre parênteses. Mas eu tenho que tirar esta soma do gasto, do valor que eu tenho para gastar, que é os R$200. Então, eu vou fazer R$200 menos essa soma. Então, por isso que é importante que essa soma esteja entre parênteses. Mas essa soma, ela também é o quê? Não tem aqui, ó, 5 vezes o 15, não é uma multiplicação? 5 vezes 12 não é uma multiplicação? E 3 vezes 6 vezes 3 vezes 6 vezes 3 não é outra multiplicação? Ah, então esses gastos, eu não ponho só o valor, eu vou pôr a multiplicação equivalente a esses gastos. Então, olha lá como é que vai ficar, ó. Não é isso que a gente está falando, ó? Os gastos, primeiro eu somo os gastos, para eu depois subtrair da onde? Do valor que eu tenho para gastar, que eu vou pagar com 2 notas de R$100, certo? Se eu resolver essa expressão, vamos ver se vai dar os R$11 mesmo? Dentro do parênteses eu tenho multiplicação e adição. Multiplicação e adição, vou resolver primeiro a multiplicação. Então, olha lá, 5 vezes 15, 75. 5 vezes 12, 60. 3 vezes 6 vezes 3, 54. Porque 3 vezes 6, 18, vezes 3, 54. Somando aqui, eu tenho 189. 200 menos 189, 11. Cheguei na mesma resposta do troco, certo? Então, para vocês, a prof trouxe esse problema para vocês perceberem o quê? Que uma situação problema, quando a gente resolve ela separadinho, dá certo, mas a gente pode juntar toda essa situação numa única tradução matemática, que é chamada de expressão numérica. Tudo bem? Muito bem. E agora? Bom, a gente está tendo na nossa aula o uso do parênteses, e o parênteses me indica quem que eu vou resolver primeiro, certo? Então, olha lá, para obter o resultado indicado, onde você deve colocar o parênteses? Olha a letra A, 3 mais 4 vezes 2. Essa conta aqui tem que dar 14, certo? Mas, se eu fizer na ordem, por exemplo, 3 mais 4, 7, 7 vezes 2, 14. Deu 14, né? Mas se eu obedecer a ordem das expressões, o que está falando? Eu tenho que resolver primeiro o que está na multiplicação, porque aqui eu não tenho nenhum parênteses. Então, se eu for obedecer, eu vou ter o quê? 4 vezes 2, 8. 8 com mais 3 vai dar quanto? Vai dar 11 e não 14. Mas, prof, você fez primeiro a adição e deu certo. Então, o que vai me indicar que eu vou ter que fazer primeiro a adição? O parênteses. Já dei um spoiler aí na letra A, né? Vocês vão pensar a mesma coisa para a letra B. Aonde que eu vou colocar o parênteses aqui, que o meu resultado final dê 8? Na letra C, a mesma coisa. Onde eu vou colocar o parênteses para o meu resultado dar 25? E na letra D, mesma coisa com o resultado dando 9. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, pensaram? Bom, vamos ver aqui a letra A. Eu vou fazer obedecendo a ordem. Qual a ordem? Primeiro a multiplicação, depois a soma e a subtração. A gente já viu que deu 11 e 11 é diferente de 14. Lembra que quando a professora estava explicando o exercício, a gente já fez isso? Então tá. Mas aí a prof disse o quê? Que se eu colocar o parênteses no 3 mais 4, ou seja, fazer primeiro esta soma, vai dar o 14, porque olha, 3 mais 4, 7 vezes 2, 14. E 14 é igual a 14. Então a resposta da letra A é o parênteses aqui mostrando para mim. Primeiro eu vou resolver a soma para depois resolver a multiplicação, ok? Muito bem. E a letra B? Obedecendo a ordem. Vamos obedecer a ordem. Vou fazer primeiro as multiplicações, né? Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. 10 menos 6, 4. 4 não é 8. 4 é diferente de 8. Então, então aonde eu posso colocar os parênteses? Vai adiantar eu colocar o parênteses aqui? Não, porque a ordem de obedecer, a ordem que eu preciso obedecer para resolver essa expressão sem parênteses, já é as multiplicações primeiro. Então, não vai adiantar eu pôr parênteses nas multiplicações. Então, eu vou pensar sempre no parênteses, nas adições e subtrações, para me indicar que eu tenho que resolver aquilo lá primeiro. Se eu colocar o parênteses aqui, ó, entre a subtração, colocando na subtração, o que eu vou ter? Tem que olhar primeiro aqui e vai ficar o quê? 5 menos 3, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, deu certo. Entenderam a dinâmica? Muito bom, né? Vamos lá para a letra C. Olha o que aconteceu na letra C. Se eu obedecer a ordem, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 10, 60. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Eu até posso fazer, ó, 25 mais 6, certo? Vai dar 31. Mas e aí, 31 menos 60? No conjunto dos números naturais, a gente não consegue fazer 31 menos 60. Então, eu não tenho como continuar essa expressão no conjunto dos números naturais. Então, eu vou pensar nos parênteses. Ah, professora, eu posso pôr o parênteses aqui no 5 mais 6. Posso, vamos lá, ó. 5 mais 6, 11. 11, né? 5 vezes 11, 55. 6 vezes 10, 60. Porque se depois que eu tenho aqui, eu vou obedecer o quê? As multiplicações. 6 vezes 10, 60. Mas e aí, 55 menos 60? Mesmo caso. Prof, então o que eu posso pôr? Eu posso pegar o 6 menos 6. Posso pegar o 6 menos 6. Então, vamos lá. 6 menos 6, 0. 5 vezes 5, 25. 0 vezes 10, 0. 25 é igual a 25, né? Porque se eu pegar 25 mais 0, vai dar 25. Então, tá certo. Ah, então o parênteses é aqui, ó. Entre 6 menos 6. Tudo bem? Vamos para mais uma? Vamos lá. O que eu vou ter aqui? A letra D. Se eu obedecer a ordem, 2 vezes 5, 12. Se eu fizer 3 mais 4, 7. 7 mais 12, 19. 19 menos 5, 14. Não é para obedecer a ordem. Então, eu vou ter que pôr um parênteses mostrando o quê? O que eu vou ter que resolver primeiro. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu pegar aqui, 3 mais 4, 7. Olhando aqui, vou fazer a multiplicação. 2 vezes 6, 12. 19 menos 5, 14. 14 é diferente de 9. Ah, então o parênteses não vai ser aqui. Será que o parênteses vai ser no 4 mais 2? Vamos lá. Ó. Se eu pegar no 4 mais 2, 4 mais 2, 6. 6 vezes 6, 36. 3 menos 36, 3 mais 36, 39, menos 5, 34. Ainda não deu 9. Nossa, professora. Ah, mas olha só, a gente pode pegar toda essa soma aqui, não é? Vamos ver se vai dar certo? Se eu pegar todo mundo aqui, ó, 3 mais 4, 7, com mais 2, 9. 9 vezes 6, 54. 54 menos 5, 9. 54 menos 5, 49. 49 também é diferente de 9. Nossa, professora, esse aqui tá difícil, hein? Como é que a gente vai pensar? Ah, olha lá, eu posso pegar, separar essa multiplicação e fazer primeiro o que aqui, ó? O 6 menos 5. 6 menos 5, 1. 3 mais 4, 7. 1 vezes 2, 2. 7 mais 2, 9. Entenderam? Então, esse tipo de exercício a gente vai experimentando usando uma lógica, tá bom? Muito bem. Com isso, a gente finaliza a nossa aula, lembrando que o que a gente viu?
como resolver expressão numérica envolvendo adição, subtração e multiplicação e o uso do parênteses. Lembrando que quando tem parênteses eu olho primeiro o que está lá dentro. Olhando o que tem lá dentro, eu resolvo primeiro a multiplicação, depois soma e subtração, beleza? Muito bem, espero que vocês tenham gostado e um até breve!